Hoje quem nos vê sorrindo, acha que sempre foi assim. Porém, estamos aqui para contar uma história de superação. Quem está assistindo pode achar que é no nosso casamento. Porém, em relação aos nossos filhos, nosso problema foi dobrado mesmo. Foi guerra, foi luta. Foram muitas noites sem dormir devido a eles dar muito trabalho. Cresceram na igreja, porém chegou a um ponto de não só um, mas os dois, na adolescência, saírem. Aí começou a guerra, aí começou o trabalho. Eu, por confiar que, como eles cresceram na igreja, confiava muito neles, depositava minha confiança neles, que não ia fazer nada errado, que eles já sabiam o ensinamento correto, e me enganavam muito, principalmente o Eric, o mais velho. Esse me enganava demais, porque até os próprios amigos, os primos, tudo que ele saía na noite, eles chegavam pra mim e falavam: poxa, o Eric é muito careta, ele sai com a gente, mas era melhor que não saísse, que ele não faz nada, ele não bebe, não fuma. Por engano. Teve um momento ele vivia dentro de um quarto, não saía do quarto pra nada, o Eric. Depois a gente veio descobrir que ele até teve um princípio de depressão, um princípio de não queria falar com ninguém. Tinha vontade de Era, matar. era do quarto, mal se alimentava, voltava pro quarto. Creio que devido a ele estar fazendo essas coisas e escondendo da gente, ele até se sentia mal por isso. O Fabrício não tinha quem aguentasse ele dentro de casa, ele ficava querendo ouvir música de funk, nervoso. Eles chegaram a dar muito trabalho mesmo. A gente não conseguia dormir. Minha esposa, ela passava a madrugada acordada. Mesmo crendo em Deus, tinha a parte de pais. Tinha a parte do pai e da mãe que se preocupava com o filho, que não foi criado para isso. Ele não foi criado para viver uma vida desviada da presença de Deus. Mas aconteceu. Você lembra quando o Fabrício chegou, que estava transformado, com um olhar transformado, e naquele dia que ele foi pro show, né? Que até prenderam o amigo dele e ele estava junto. Ele quase ia preso também. Quase ia preso. O Fabrício, esse período dele foi muito complicado, porque a gente não tinha esse conhecimento de drogas com ele, né? Nenhum dos dois. E chegou esse ponto, o Fabrício ficar agressivo demais. Poxa, eu fiz de tudo. Eu cheguei ao ponto de perguntar pra mim mesmo o que eu fiz de errado. Porque eu dei amor, dei ensinamento, educação, e sempre ensinei o melhor pra eles. E o troco pra mim foi esse, né? O que ele me devolveu foi isso. Mas mesmo assim eu não deixei essa voz entrar dentro de mim. Porque se tivesse entrado, ali mesmo eu já tinha desistido. A gente vem a revolta, vem a tristeza, e por isso que a gente não pode deixar se abater. Eu poderia ter agido com sentimento de mãe, né? Só que não, eu agi minha fé. E a importância de nunca desistir. Porque a gente tinha falado do lado humano da gente, ele quer desistir sempre. Ele pede pra carne e falar: não, pode largar de mão, não tem mais jeito. Poxa, se a gente, que eram os pais, desistisse, quem ia lutar por eles? Quem queria... Se a gente que estava de pé, buscando a Deus, quem queria levantar eles, não ia ter como. Você lembra quando você levou ele lá pra casa do seu irmão? Que você conversou com o Fabrício e ele tava nervoso, que ele até quis enfrentar você. E a gente falou assim: agora a gente vai entregar ele na mão de Deus, no altar, que não dava resultado, né? É porque teve aquele entendimento, o ensinamento até que a gente tem na igreja, que a gente tem que colocar nossa confiança em Deus. E a gente estava confiando nas nossas palavras, no nosso braço, no nosso título de pai, querendo mudar ele simplesmente com esse título e tirando a confiança em Deus, que Deus sim podia transformar. A gente podia até mudar eles, mudar para um pouco melhor,
mas Deus ia transformar a vida deles. E nessa luta, nós conseguimos mais um aliado. Meu filho, você me deu muito trabalho, viu? Foi muita noite sem dormir. Eu dei muito trabalho pra vocês dois, na verdade. Mas eu me tornei um aliado de vocês dois pra lutar pelo meu irmão. A história não para por aí. Nós deu muita dor de cabeça pros pais, hein? Mas e ele lembrou até de uma situação que aconteceu porque eu tinha ele como minha referência. Eu entendi que aquilo que eu estava passando, aquele vazio que eu tentei preencher de várias formas, com droga, bebida, balada, mulheres, só poderia ser preenchido através do Espírito Santo. Então, aquele dia, eu falei para Deus, meu Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. E a partir daquele dia, já começou a haver uma mudança dentro de mim. Aquele vazio que estava dentro de mim já não estava mais daquela mesma forma, né? Deus, ele me deu uma paz, mas ele me mostrou que aquilo não era o suficiente, que para mim ter uma vida de fato com ele, uma vida 100% com ele, eu deveria me entregar. Eu me entreguei, me batizei e comecei a fazer propósito em prol de receber o Espírito Santo. Até que um dia, numa vigília da virada, eu me preparei muito para aquele dia, eu me lembro muito disso, ficou marcado na minha vida porque não foi um sentimento, foi uma convicção de que Deus estava comigo. Aquela paz, ela tomou conta de mim. E quando isso aconteceu comigo, eu falei, eu não posso limitar isso só para mim, eu tenho que passar para mais gente, eu tenho que passar para mais pessoas, né? E dentro da minha casa tinha uma pessoa que estava precisando dessa paz, que era o meu irmão, né? Tava passando pelos problemas dele, que ele se sentia vazio. E eu tinha a solução para o problema dele. E foi aonde eu comecei a lutar muito por você. Fiz muito propósito, fiz muitos votos. Eu coloquei seu nome no altar, né? Você foi uma semente que eu plantei naquele altar. Entendeu? E pode ter certeza que eu sou fruto dessa semente que foi plantada no altar. Quando meu irmão voltou de fato e de verdade, então eu quis me aprofundar naquilo, quis conhecer qual que era essa paz, essa felicidade que eles tinham, que eu tanto procurava, buscava. E aí foi quando eu comecei a frequentar quanto a Força Jovem, quanto também as reuniões. Ali naquele momento também nasceu um desejo de me aprofundar na minha intimidade com Deus, de conhecer mais a Deus e saber qual que era o Espírito Santo que tantas pessoas falavam. No domingo pela manhã, recebi a maior bênção que alguém poderia receber, que foi o batismo com o Espírito Santo. Ali nasceu dentro de mim o desejo de ganhar almas, de dar aquilo que eu recebi para outras pessoas. Veio uma verdadeira paz, uma verdadeira felicidade, algo que é inexplicável. Hoje eu tenho certeza que esse mesmo sentimento que eles tinham antes com o que a gente fazia, esse sentimento foi transformado em alegria, em ver hoje essa diferença dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Eles verem filhos respeitosos, filhos que se dão bem entre si, e como por trás os nossos pais, eles plantaram a gente naquele altar. Hoje eles podem colher frutos de uma família transformada.